Fala pessoal, tudo bom? Dando início aqui oficialmente a esse canal, tá? Muito obrigado você por estar me assistindo aqui e vamos juntos. Hoje a gente vai dar início a essa saga do apartamento 202. Eu vou explicar hoje como eu fiquei sabendo desse leilão. Bom, eu nunca tive planejamento, né, de conseguir arrematar um imóvel em leilão. Eu achava que era tudo falácia de internet, pessoal de vendedor de curso, né? Vendedor de curso que falava, arremata o imóvel no leilão, que não sei o quê. Então, sempre fiquei com o pé atrás, principalmente por não ter esse contato físico, né? Porque leilão judicial, leilão extrajudicial, você dá o lance pela internet. E se aquele site for um site falso? Bom, a gente cai em site falso hoje para tirar a segunda via de conta de telefone, né? Vai entrar no site da Claro, no site da TIM, enfim, são tantos golpes na internet que a gente fica com o pé atrás. Ainda mais num valor alto, que é valor de imóvel, né? Querendo ou não, você compra ele no leilão com uma porcentagem boa de desconto, mas mesmo assim é um valor considerável para você perder, para você arriscar com um site falso, né? Então tudo isso contribui para que você se sinta um pouco engessado em relação a isso. Mas graças a Deus deu tudo certo, consegui fazer a arrematação. Agradeço aos meus amigos que enviaram mensagem, né? Eu trabalho próximo da região onde eu arrematei esse imóvel, então já conheci. Esse foi um grande fator muito importante. Foi fácil para mim chegar no imóvel, procurar saber se o imóvel estava habitado, né, ou não. Esse imóvel estava habitado e eu falei para a pessoa, né, eu já conhecia de vista mais ou menos a pessoa, era um casal que morava lá com um filho e sempre passava por eles às vezes, né, cumprimentava. Eu sou bem comunicativo, digamos assim, né? Cumprimenta a pessoa, não me custa nada, sabe? Passar por uma pessoa na rua e oi, tudo bom? Principalmente quando você passa com frequência, eu me sinto até sei lá, eu não sei o nome da pessoa, mas eu me sinto já um grau de intimidade, sabe? Então passava, falava um bom dia, uma boa tarde, né? Só isso, também você não precisa ficar entrando em detalhe da vida da pessoa e nem da sua vida. Ok. Comuniquei pra eles, falei, esse apartamento de vocês, eu descobri que tá no leilão judicial, porque era alugado, não era próprio deles, era alugado por eles. Então eles disseram, a gente ficou sabendo, só que a gente já tá saindo, a gente se muda no mês que vem. Eu falei, opa, já melhora. Porque quando eu descobri esse leilão, eu peguei ele na quarta arrematação, né? No quarto leilão. Eles fizeram um leilão, ninguém arrematou, e foram fazendo, fizeram o segundo, o terceiro, e o quarto era o último leilão neste leiloeiro. Porque o que acontece? Esse imóvel já tinha ido a leilão em outros leiloeiros, né? Outros leiloeiros tentaram vender esse imóvel, só que ninguém comprou. Então, o imóvel, quando ele vai para um leilão e ele não é arrematado, ele pode simplesmente nunca mais voltar para o leilão, o que é difícil quando é leilão judicial. Por quê? Você tem que dar fim àquela causa. Foi uma causa trabalhista. Então, não pode simplesmente você pega o imóvel da pessoa, né? A justiça, ela suprime esse imóvel, ela penhora o imóvel. Para quê? Para poder você custear o que está sendo exigido no processo. A causa trabalhista, ela tem prioridade acima de todas no leilão. Então, sobre aqueles valores, aquele valor que foi arrematado. Então, a causa trabalhista, se eu não me engano, era de 4 a 5 mil reais. Era um valor ínfimo, comparado ao valor de um imóvel, né? Principalmente sendo um imóvel em rua principal, um imóvel grande, né? Um imóvel de 2 quartos, enfim, um imóvel muito espaçoso, um bom imóvel, né? E o que acontece? O leiloeiro, ele vai anunciar aquele imóvel, né? Não vendeu, ele vai falar, juiz, não vendeu, tá? Ok, valeu. Porque o leiloeiro quer vender porque ele quer a comissão dele. Ele ganha 5% em cima do valor da arrematação, então tá ótimo. Então você tem, por exemplo, né? Vou trazer
no português fácil aqui. O leiloeiro, ele é o vendedor que ele ganha comissão. Ponto. Você tem para vender? Deixa que eu vendo para você. Entendeu? Você quer quanto? Ah, você quer 10 reais em cima, sei lá, de um sachê de ketchup desse? Ok. Eu vou anunciar para você. Não precisa anunciar. Eu anuncio porque eu tenho fé pública, né? Eu sou um leiloeiro. Então eu vou anunciar isso aqui por 10 reais. Eu não vou botar dinheiro em cima. Eu só vou cobrar minha comissão. Ó, quer pagar 10 reais aqui? Paga. Mas 5% é para mim. Entendeu? Então é isso que o leiloeiro faz. Diante disso, o processo está rolando lá. O advogado, né, quer o dinheiro. O juiz já julgou. Só que cadê o dinheiro? Não tem. Né? Esse imóvel, ele aconteceu um caso que a gente chama no direito de desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? O alvo era o CNPJ. O alvo era uma empresa que era um hotel na região mesmo do apartamento. Então existia esse hotel, os funcionários, por algum motivo que eu não sei, processaram a empresa, né, exigindo dívida trabalhista, exigindo os direitos dele, né, os direitos deles que não foram pagos, certamente, né, e precisava do dinheiro. A empresa não tinha dinheiro. Então o juiz mandou rodar, ver o que tem dinheiro na empresa, ver quanto da empresa. Não tinha nada. O que acontece? Nesse exemplo, a empresa não tem dinheiro? Ok. Manda buscar no CPF dos sócios da empresa. Dá uma olhada no quadro societário. Vê, tem um sócio só? Ok. Tem 2 sócios? Busca. O que tem de valor? O que tem no nome deles? Tem esse apartamento aqui. Penhora e leiloa para poder ter o dinheiro, né? Isso não significa que a pessoa perdeu completamente aquele apartamento. Logicamente, o valor é vendido muito abaixo do que o esperado, né? E nesse leilão eu peguei ele por 50% da avaliação. Então, se você tem esse mesmo sachê de ketchup aqui, né? E ele vai ser vendido a 10 reais, o leiloeiro vai colocar 10 reais. Mas no segundo leilão, ele vai geralmente, tá? Isso é regra de edital. Cada imóvel, cada leilão tem o seu edital. O edital é a regra do leilão. Tá no edital? Ok. Não tá no edital? Não. Ok? Então, ó, 10 reais no primeiro leilão. No segundo leilão, isso aqui vai a 5 reais. E aí, quem dá o lance? Se der um lance único, amém. Mas aí você dá o lance, 5 reais. Aí vem seu vizinho, opa, esse sachê de caju vale mais que 5 reais. Vou dar um lance de 6 reais. Ok, e vai aumentando. E pro leiloeiro, no caso, nesse exemplo, para mim, né, tá ótimo. Eu quero que você pague 200 reais nisso aqui. Porque cada lance que você dá, a minha comissão aumenta, né? Lembra que eu ganho porcentagem em cima do valor da arrematação. Então, pro leiloeiro tá ótimo. Aconteceu o que aconteceu, né? Rodou alguns leilões, ninguém arrematou, até que esse belo rapaz arrematou esse imóvel e, bom, deu tudo certo. Foi uma dor de cabeça, deu tudo certo. Explicando para vocês aqui, só pra gente fechar aquela parte do dinheiro do leilão, né? O dinheiro que eu paguei. Para onde foi o dinheiro que eu paguei no leilão? Bom, eu tinha comentado que a dívida trabalhista é a primeira, né? É a preferencial nesses casos. Então, foi quitado a dívida trabalhista, logicamente com correção, né? Atualizada. Foi quitado em cima desse valor. O que sobrou desse valor tem uma sequência, né? Então, primeiro dívida trabalhista, depois dívida de tributo, dívida tributária. Então, foi para pagar IPTU, sabe? Foi para a prefeitura e o restante para a pessoa, para o dono. Ele não perdeu esse imóvel, sabe? Ele, logicamente,
Deixa eu me expressar melhor aqui. Ele perdeu esse imóvel, mas ele não ficou totalmente sem dinheiro. Voltamos. Ele perdeu um valor considerável, mas ele conseguiu quitar a dívida que ele devia no processo trabalhista, conseguiu quitar a dívida na prefeitura que tinha e ainda voltou, digamos assim, um troco para ele. Foi ruim para ele? Não sei. Às vezes ele realmente não tinha dinheiro, mas se ele pagou para ver se a justiça realmente seria efetiva naquele caso, se ele bateu o pé e falou assim, não vou pagar, se ele tinha o dinheiro disponível para pagar e falou, não quero pagar, vamos ver onde vai. Ah, ninguém vai arrematar o meu imóvel. Triste notícia, arremataram. Entendeu? Então, esse primeiro contato que eu tô trazendo para vocês aqui é para explicar o que eu passei, o que eu descobri, o que aconteceu aqui. Mais importante, explicar para vocês e tentar elucidar o máximo possível e incentivar também com que vocês busquem um imóvel de leilão, tanto o judicial quanto o extrajudicial, tá? Existe muita oportunidade boa, é só filtrar. Tem muita oportunidade ruim, logicamente, assim como tudo na vida, né? Essa dualidade. Tem tudo disponível, mas tem uma parte ruim, mas tem uma parte muito boa e tá escondida ainda, tá? Tá escondido, então a gente tem que cada vez buscar esse aprendizado, buscar atualização, buscar conteúdo, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu tô aprendendo aqui. Eu não tô aqui como um mentor, eu tô aqui como um confidente. Eu não quero te vender curso, né? Eu quero compartilhar a minha vivência contigo e quem sabe te inspirar com que você arremate um imóvel de leilão também. Então é um mercado que ele é pequeno ainda, porque tem muita gente com medo, foi o que eu falei no início, né? Tem muita gente com medo de um golpe. E aí? Caraca, por exemplo, tem um imóvel aqui de, sei lá, 100 mil reais, digamos assim. 100 mil reais é um dinheiro considerável. É um dinheiro que é alto para você arriscar. Quando você é leigo nesse assunto, você tem uma grande chance de se frustrar. E você tem a principal, que é de perder dinheiro. Não é para assustar vocês aqui. Às vezes você vê uma oportunidade ok no leilão, ou uma oportunidade muito boa, e quer dar uma prioridade nela, mas você não tem o conhecimento necessário ainda. Você não leu o edital. Então, essa pré-análise do edital é que vai te dar certeza que esse imóvel é um bom imóvel, que certamente você não perderá dinheiro, né? Isso já é muito bom, porque em leilão, uma frase, né, no edital, ela pode fazer com que você perca o triplo do imóvel, do valor investido, né? Às vezes o imóvel tem uma dívida de condomínio que está constando no edital. Você vai ver um apartamento, está constando no edital, ó, dívida de condomínio, ela não é subrogada no valor da arrematação. Jojo, o que é subrogação da dívida em cima do valor da arrematação? É bem simples. Você é o juiz, né? Eu sou só o leiloeiro. Lembra daquele exemplo? Eu sou só o leiloeiro. Eu só vendi para você, peguei a minha parte da porcentagem aos bolso. Vendeu o apartamento por 100 mil reais. Ó, fulano, aí, toma aí os 100 mil reais aí, vá? Muito obrigado, a minha comissão já tá no meu bolso. Valeu? Valeu. Você é o juiz. Aí, a dívida trabalhista deu um total de 10 mil reais. Vamos fazer com um número fechado aqui, né? Já tirou 10 mil. 90 mil tá sobrando, né? Sobrando. Então, aí
o imóvel tem essa dívida de condomínio. A dívida de condomínio está em torno de 50 mil reais. Vamos botar cravado assim, né? Dívida do condomínio, 50 mil. Você tem 90 livre, né? Então, paga a dívida de condomínio. A dívida de condomínio foi subrogada no valor da arrematação. Por quê? O valor que você deu cobria essa dívida trabalhista, que foi a primeira, né? E cobriu a dívida do condomínio. Então, ok. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se a dívida do condomínio for de 200 mil reais e o seu valor da arrematação for de só 100 mil reais, os mesmos 100 mil do outro exemplo, o que você vai fazer? Você vai herdar essa dívida, entendeu? É uma dívida de caráter próprio terreno. Ela é uma dívida do imóvel. Quem é o dono do imóvel? Agora é você o dono desse imóvel. Então cabe a você quitar essa dívida. Você continua pagando os mesmos 100 mil reais lá na arrematação. Opa, tudo certo. O juiz viu esse dinheiro, pagou ali, né? O juiz vai pagar a parte. A parte do condomínio, ela vai exigir, né? Opa, ué, juiz, me paga aí, pô. Pô, o juiz, não, mas não tem o dinheiro todo. Mas tem uma parte, né? Melhor dois pássaros na mão do que um voando. Não, calma aí, é o contrário. Então, o juiz vai disponibilizar esse dinheiro, mas vai faltar dinheiro lá. E você vai herdar essa dívida. Tá tudo no edital. O edital, ele não é um bicho de 7 cabeças. O edital é um guia para você levar aquilo ali como mantra. Então você vai ler o edital 1 milhão de vezes até entender. Entendeu o edital? O edital tá claro. O edital, você já fez a conta ali, ó, o dinheiro da arrematação consegue pagar tudo. Ou você vai ver um outro exemplo no edital que está escrito assim, ó, que o arrematante não herda dívida, né? Nesse caso específico de alguns editais. O imóvel vai livre e desembaraçado de dívidas, inclusive próprio terreno e dívida de condomínio. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você arremata aquele imóvel em específico, você vai pegar ele zerado, completamente zerado. Dívida de IPTU, você já não herda. Dívida tributária em leilão judicial, o arrematante não herda. Então você já sabe que não precisa pagar IPTU anterior ao ano da arrematação. Ok. Se lá no edital está falando que você também não precisa pagar condomínio antes, né, da arrematação, condomínio anterior à data da arrematação daquele imóvel, tá perfeito. Esse é um baita de um investimento para você. Logicamente, se você previamente comparar o valor de venda desse imóvel, né, qual é o valor de mercado do imóvel? Qual é o valor da avaliação desse imóvel? Qual é o valor do primeiro lance? Opa, ninguém pegou no primeiro lance. Qual é o valor do segundo leilão? Qual é o valor do segundo leilão lá? É realmente a metade do preço? Pô, tá valendo a pena? Bingo. Deu certo. Entendeu? Então, são essas análises que você tem que fazer. São essas análises que eu vou trazer para cá, para fazer análise de edital junto com vocês, né? Vou dar alguns exemplos na prática, vou espelhar aqui o computador para a gente poder explicar isso de uma forma bem padrão, né? Com um exemplo para você ver, não só eu falando, ok? Mas isso é assunto que vai ficar para os outros vídeos. Então, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Essa foi uma apresentação de como eu descobri o leilão. Acabou que eu expliquei para vocês também um pouco como é que funciona essa parte do leilão, né? Da arrematação judicial. Repare que eu vou falar aqui do apartamento 202,
apenas de leilão judicial, ok? Tudo que envolver a saga do apartamento 202, ele é sobre o leilão judicial. Eu o arrematei no leilão da Justiça do Trabalho. É meu leilão judicial da Justiça do Trabalho. Lembra que eu comentei aqui que foi uma dívida trabalhista, que foi a dívida trabalhista de um hotel, onde houve descontinuação da personalidade jurídica e a justiça entrou no patrimônio de um dos sócios para penhorar esse imóvel e posteriormente leiloá-lo, ok? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Se esse conteúdo foi relevante para você de alguma forma, peço que você dê um joinha aqui embaixo, né? Peço que você se inscreva no canal, que posteriormente agora eu vou dar continuidade e vou trazer mais conteúdos para a gente fazer essa saga completa da arrematação do apartamento 202. Um abraço.